Algumas vezes, alguns se precipitam em certos entendimentos do Gênesis, achando que Deus não pode fazer as coisas de outra forma. No momento em que Deus faz da costela de Adão uma esposa, não poderia ele fazer também da costela de Caim uma esposa? Porque a gente só tem essa visão de que as continuidades da linhagem de Adão e Eva, né, a continuação dos filhos que eles tiveram Caim e Abel, né? Aí Caim matou Abel, sobrou só Caim, mas Adão e Eva continuaram a ter filhos e essa linhagem está no Gênesis. E acredita-se que uma dessas filhas de Adão e Eva tenha tido relação com Caim. Possivelmente pode ter sido até uma relação forçada, tá? Pelo fato de a maldade já estar no coração do homem. Uma relação forçada que dali foi dando origem, né? Isso pode acontecer. De qualquer forma, Deus tinha um plano na vida de Caim. Mas e se Deus fez uma mulher da costela de Caim? Ele estaria fora da linhagem de Eva? Deus poderia fazer isso? Sim. Se desde o momento que Deus decide não matar Caim, né? Porque na perspectiva do ser humano, Deus foi injusto em preservar a vida de Caim. Tá? O que Deus não quer é que a confusão se instaure ali e a maldade se avance, né? Naquele sentido. O que acontece? Os outros filhos de Adão e Eva poderiam ter ódio e futuramente tentar destruir a vida de Caim. Então, ali a vingança ia gerar mais vingança, mais motivações ruins e tal, o homem cada vez mais ia se contaminar. Na perspectiva de Deus, que é eterno, Abel, ele tem a justiça do outro lado do mundo, do outro lado da vida, né? Ele não vai ter como receber a justiça aqui, mas Deus é um Deus onipotente, né? Ele não é um ser criado. Eu sempre penso que as pessoas humanas, elas se apegam muito nós humanos nos apegamos muito às lembranças, saudades momentâneas aqui. Mas se você pegar toda a dor da sua vida, pode ser qualquer dor, e colocar na perspectiva de eternidade, essa dor pode ser encoberta, tá? Como aconteceu na vida de Jó, que foi avô até a 4ª geração, morreu farto de dias, ou seja, perdeu 10 filhos lá no início. Ninguém quer perder 10 filhos, mas ali mostra a capacidade de Deus de poder, nessa vida, ainda fazer justiça. Ele pode, tá? Fazer justiça. E se essa justiça não for feita aqui, ele está além disso. Então essa é a confiança que temos em Deus. Não é num ser ilimitado, tá? Qualquer pessoa que recebesse uma justiça eterna, com certeza se esqueceria, numa perspectiva de 1000, 2000, 3000, 1 milhão de anos, esqueceria do que foi sofrido lá atrás, tá? E a gente está falando de números incontáveis de trilhões, não tem como comparar a eternidade com nada. Então, todo o sofrimento, por isso que Paulo fala que o sofrimento aqui não se compara com a glória que há de vir, tá? E não ter uma esperança aqui é muito ruim. Porque tipo assim, você não é obrigado a ter uma esperança, até porque você não pode acreditar naquilo que você não tem como fundamento de mentalidade daquilo. Só pode crer quem recebeu, foi condicionado a crer, recebeu o direito de crer. Muitas pessoas chegam no final da sua vida, são pessoas inteligentes, como o Chico Anísio, por exemplo. No final da vida dele, eu lembro de uma frase que ele diz que eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não ver mais os meus netos. Ou seja, as coisas mais importantes, se na perspectiva dele não existe eternidade, as coisas mais importantes ficaram aqui. E se ele não vai existir mais, perdeu-se todo o fundamento de existência. O deixar de existir para sempre é uma angústia de muita gente. Converso com pessoas que são ateus, hoje não ligam para isso, mas tem aqueles que refletem sobre isso de forma cotidiana, sempre estão refletindo sobre isso.
sem ter uma perspectiva em Deus, o homem, cara, ele fica muito frustrado. Porque, tipo assim, na mente de quem crê, não há possibilidade, porque isso foi escrito no coração da gente, não há possibilidade de ser de outra forma. Não existe possibilidade de você morrer e deixar de existir para sempre, tá? Deixando de existir para sempre, não existiria dor, não existiria nada, nem sentimento, nem nada, e isso já seria uma angústia, né? Se o inferno fosse um lugar, o lago de fogo fosse um lugar de finalização, já seria uma angústia, pelo fato de você não poder ver mais quem você ama. Aí você tem pessoas que viveram uma porcaria de vida aqui, que tipo assim, que não sentiria falta nenhuma. Tem gente que viveu tão ruim aqui que não existir poderia ser a melhor possibilidade para ela, tá? Mas como Deus é capaz de dar uma vida melhor, como lá na história de Lázaro, né? Ele na vida recebeu injustiças, mas no outro plano ele recebeu toda a justiça, tá? Se fosse perguntar a Lázaro lá no outro plano se ele poderia escolher passar tudo de novo ou querer deixar de existir, com certeza ele passaria por tudo de novo, porque ele ali está vendo a bondade de Deus. Então, como Deus sabe que nós escolheríamos isso, né? Não tem um ser humano que se você fosse colocado para ele a esfera do que é a grandeza de Deus, não teria um ser humano que escolheria não existir, tá? Porque a gente escolhe todo dia acordar cedo, trabalhar, correr atrás por uma miséria de dinheiro. Você imagina uma coisa surreal para todos. Não vai haver divisões, você ter tudo o que você imaginasse, né? Então Deus poderia sim fazer da costela de Caim uma linhagem, tá? Simplesmente para não se ocorrer o incesto, tá? Até porque eu acho que se o incesto ocorreu, muitas pessoas iam nascer deficientes e a genética não pode ter sido alterada nesse sentido. A única diferença que nós temos da genética antiga, primitiva, né? Temos muita no DNA, lógico, porque o DNA nosso avançou bastante, mas temos na questão da quantidade de dias que essas pessoas viveram, né? E aí você pensa que Deus é ruim, olha só. Imagina você tem na tua casa um pé de comigo e ninguém pode, e Deus fala, não come isso que é veneno. Aí sua mulher vai e come, você vai lá e come também. Não se sabe se Adão fez por amor, não se sabe qual foi a intenção de Adão comer daquilo, mas não podia comer. Tá, é veneno, vocês vão morrer. Porque se Eva, eu fico pensando que só se Eva só comesse daquilo, o que aconteceria? Tá? Porque ela recebe um certo tipo de punição. Não se sabe se ela receberia a mesma punição do homem, porque também ficaria difícil. Como é que ela seria punida de uma forma de passar a morrer, né? E Adão ficasse eterno e ela passasse a morrer. Aí os dois coabitariam, como é que sairiam esses filhos? Uns eternos e outros não? Como é que seria essa questão? Uns morreriam e outros não? Acho que todos morreriam, né? De qualquer forma, um ou outro sendo amaldiçoado poderia prejudicar o laço afetivo dos dois, a questão dos dois. E não teria outra forma a não ser que Deus fizesse outra mulher da costela de Adão e abandonasse Eva para viver sozinha, né? Virasse freira, aí poderia ser uma outra linhagem, né? Mas olha como é que pensam que Deus é ruim. O homem vai lá, faz aquela cagada toda, erra, e o homem é expulso do paraíso, tá? Com o motivo de não comer da vida eterna e não passar a eternidade daquela forma, né? Não era plano de Deus aquilo, o pacto foi quebrado, e para que não prejudicasse o homem mais ainda, né? Não comesse da árvore da vida e ficasse para sempre, né? Naquele estado, Deus o expulsou do paraíso. E ainda o homem ainda viveu 900 anos, né? A humanidade, mesmo depois viveu muito. Você imagina você viver 100 anos no mundo de hoje, moderno, onde você não é dono de nada, todo mundo é dono de tudo, você não tem porcaria nenhuma. Ali são 900 anos que você é dono da terra, você é dono de tudo ali. Adão era dono de tudo, era o fazendeiro, dono de tudo.
Deus foi ruim com a geração? Não teve a justiça de Deus? Uma coisa que me causa muito espanto é que a imagem do Deus invisível é Jesus Cristo. Jesus Cristo homem. Ele como homem, vindo como homem, ele como os discípulos testemunharam, vimos a glória dele como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não conseguiam ver maldade de Jesus. Não conseguiam. Se não conseguem ver maldade de Jesus, como é que conseguem ver maldade em Deus? Então, todos esses estudos que acusam Deus de alguma injustiça, temos que lembrar que Deus é justo juiz, ele consegue enxergar além do alcance. Ah, mas Deus mandou o cara lá e matar todas aquelas pessoas e tal. Ah, olha só, Deus tem a chave da morte na mão dele. Se aquele povo foi massacrado, sobrou só crianças ali, aquelas crianças, se elas fossem criadas com o povo judeu, elas sofreriam muito mais abusos. E se Deus, na hora da morte daquelas crianças, tirou a dor? Ou se a dor foi irrelevante em relação à eternidade que aquelas crianças vão ganhar? Então Deus decidiu eliminar para que não existisse injustiça. Não estou aqui como defensor de Deus, mas o que a gente tem que entender é que Jesus transmite para a gente que Deus é amor. E que não há nele nenhuma treva. Então imaginar que Deus cometeu uma injustiça sequer é a gente imaginar que Jesus também possivelmente não é uma pessoa boa. Porque os dois se mesclam na mesma essência. Então como é que eu consigo ver bondade de Jesus e no Pai que é maior que ele não consigo ver uma bondade? Porque a diferença de Jesus para Deus é a seguinte: Deus não recebe nada de ninguém. Nada o homem pode dar a Deus. Deus é doador de todas as coisas. E Jesus recebe do Pai, tá? Mas o Pai nada recebe de ninguém, a não ser a adoração, lógico. Mas o Pai é doador de todas as coisas. Jesus mesmo falou, não faço nada das coisas que eu vi o meu Pai fazer. Né? Então é muito bom a gente raciocinar certas coisas. E também não adianta você debater com o ateu. Olha, a gente quer debater com... Os caras colocam o termo, Deus existe, me prove. Ainda que se provasse Deus, as pessoas não querem Deus. Elas não querem Deus, elas querem um dinheiro, publicidade, né? Aparecer, elas não querem dinheiro. E outra coisa, ainda que eu pudesse pregar a Bíblia para ela, ela não tem a capacidade de crer, porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Se aquelas pessoas estivessem entendendo o que eu estou pregando, a Bíblia seria uma mentira. Tá? Jesus disse assim, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele também disse uma vez, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então toda a conversão é uma obra de Deus no momento certo. A fé vem pelo ouvir a pregação. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Né? Então, tipo assim, existe todo um trabalho de Deus em relação ao pregador, né? Aquele que vai receber, vai ser o portador da mensagem. Ele precisa ter recebido a verdadeira ministração. Ele precisa ser fiel a essa ministração. Né? Ele não pode ser materialista, vender o dom por dinheiro. Tá? E agora até estão questionando um monte de coisa. Um monte de coisas sendo questionadas e aí os debates não chegam a lugar nenhum. Enquanto isso, as pessoas que precisam ali de ajuda, né? Porque você não precisa ser uma pessoa que fica falando de Bíblia para aquela pessoa. A sua capacidade, às vezes, de ajudar aquela pessoa a raciocinar sobre aquilo que ela está passando, já é uma capacidade do Espírito Santo. Já é uma capacitação para você falar exatamente uma inspiração de Deus, uma resposta adequada para aquela situação que aquela pessoa está passando. Consolando as pessoas com a mesma consolação que fomos consolados. Então as experiências de vida que você tem, ele vai te ajudando a ter esses são dons, né? Deus vai te capacitando nessas experiências para que você possa falar uma coisa com propriedade, uma coisa com valor, uma coisa que às vezes a pessoa não consegue por si só compreender. Precisa vir alguém que tem mais vivência, tá? Então isso daí é uma capacidade do Espírito Santo que é dada aos cristãos, de poder ver, não passa a mão na cabeça, né? O cristão não passa a mão na cabeça,
mas ver a coisa como ela é, tá?